Vamos ver agora as posições relativas entre duas circunferências. Então aqui basicamente nós temos 6 casos para analisar. O primeiro caso é quando as circunferências são tangentes externas. Elas se apresentam dessa forma aqui no plano cartesiano. Então observem que lá, algebricamente, como é que nós vamos fazer para descobrir isso aqui? Nós vamos calcular a distância entre os pontos O e C, que é o centro dessa circunferência e dessa, e depois nós vamos comparar com os raios. Então aqui no caso delas serem tangentes externas, a distância de O para C é igual à soma dos raios. Raio 1 mais o raio 2 vai ser igual à distância de O para C. Nesse caso, elas tocam num ponto, tem um ponto em comum, mas uma é externa à outra. Então elas são tangentes externas. O segundo caso é quando elas são tangentes internas. Observem agora que essa circunferência maior está aqui, a menor toca num ponto, mas está pelo lado de dentro. Então ela é tangente interna. Nós vamos verificar aqui nesse caso que a distância de O para C ela vai ser igual à diferença entre os raios. Eu coloquei aqui em módulo, porque você pode tanto pegar o maior menos o menor, ou o menor menos o maior, que vai dar um valor em módulo. Nós estamos falando de distância, né? Então R1 menos R2 vai dar exatamente a distância entre os centros da circunferência verde com a circunferência laranja, O e C. Mas elas podem também ser secantes. No caso de serem secantes, elas vão tocar em 2 pontos distintos aqui, uma com a outra. Esse caso é como se fosse um caso intermediário entre tangente externa e tangente interna, quando ela está num modo intermediário. Então a distância de O para C nós dizemos que é sempre maior que a diferença dos raios e menor que a soma dos raios. Então quando ela estiver nesse intervalo aqui, nós vamos dizer que elas são secantes. O quarto caso é quando elas são externas, quer dizer, elas não têm contato uma com a outra. Nesse caso, a distância do O para o C, dos centros, é maior que a soma dos raios. Dá para ver aqui bem pelo desenho. Elas vão ser internas. Aqui não tem contato nenhum, mas uma é interna à outra, quando a distância entre O e C for menor que a diferença dos raios. Aí nós colocamos em módulo aqui, porque pode ser um raio menor menos o maior ou vice-versa. A distância sempre vai ser positiva. E o sexto caso é quando elas são concêntricas. Quando elas são concêntricas, a distância entre os centros sempre vai dar 0. Elas apresentam as mesmas coordenadas dos centros. Ok? Então aqui nós temos os 6 casos de posições relativas entre duas circunferências. Nós vamos resolver agora um exemplo onde vai envolver situações referentes à posição relativa entre duas circunferências no plano. Nós temos aqui A, B, C e D. Para cada uma delas, notem bem que nós temos uma equação em verde e outra em vermelho. No final de cada resolução algébrica, nós vamos apresentar aqui um gráfico para cada uma delas. Esse gráfico ele foi produzido no software GeoGebra, que é para a gente confirmar o resultado algébrico de cada uma delas. E aí dá benzinho para você ver que a diferença entre as duas circunferências, uma vai ser verde, outra vai ser vermelho, e a gente vai conseguir ver geometricamente o que a gente vai constatar aqui algebricamente. Preparados? Na letra A, nós vamos de cada uma dessas equações, aqui está na forma reduzida, aqui a equação está na forma geral, nós vamos calcular as coordenadas do centro e o raio, e depois nós vamos fazer a comparação. Então essa primeira aqui, como ela está no formato de reduzida, fica fácil você achar o centro, que eu vou chamar de C1. O centro 1 vai ser 0, 0, né? Porque aqui não aparece nenhum número dentro do parênteses, né? X menos 0, Y menos 0. Então o centro é 0, 0. E o raio, que eu vou chamar de R1, ele vai ser a raiz quadrada desse valor. Então raiz de 16 é 4. Agora dessa outra aqui, vamos pegar aqui o centro 2, o centro que eu vou chamar de C2. Vamos lembrar lá, esse aqui é o A, que acompanha o X, e o B, o que acompanha o Y. O XC é a metade do A
trocando o sinal. Então, a metade de 6 é 3, trocando o sinal é menos 3. O YC é metade desse aqui, metade de menos 4 é menos 2, troca o sinal, fica 2. Então, esse aqui é o centro. Agora, o raio ao quadrado, não esqueçam que é igual ao quadrado do xc, o quadrado de menos 3 é 9, mais o quadrado de 2, que é 4, menos o valor do c, que é esse último valorzinho que aparece na equação, então menos 4. Como esses dois aqui são simétricos, eu cancelo, isso aqui dá 9. Isso quer dizer que o raio, que eu vou chamar aqui de R2, ele vai ser a raiz de 9, que é 3. Então, aqui eu tenho os dois centros e os dois raios. Então, bem aqui, eu vou calcular a distância entre o centro 1 e o centro 2. Não esqueça que esse valor aqui é raiz quadrada, lá aquela primeira fórmula da distância entre dois pontos. Como aqui é 0, 0, eu vou pegar aqui menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui dentro da raiz, 9 mais 4 dá 13. Então, aqui eu tenho uma raiz de 13. Não é um valor exato, mas vamos ver o que vai dar para fazer. Bem aqui eu vou calcular, eu vou somar os raios, R1 mais R2, e depois eu vou subtrair os raios. Então, R1 mais R2, 4 mais 3 dá 7. E R1 menos R2, 4 menos 3 dá 1. Como aqui está em forma de raiz, eu vou transformar esses valores em raiz. 7 é o resultado de raiz de 49. E 1 é raiz de 1. Então, dessa forma, nós vamos comparar todos os valores em raízes. É maior a raiz que tem um maior valor interno. Certo? Então, vamos ver como é que fica aqui. Ó. Eu vou colocar aqui o C1, a distância de C1, C2, que é o raiz de 13, ele vai ser maior que raiz de 1 e vai ser menor que raiz de 49. Então, observem que essa distância ela é maior que R1 menos R2 e menor que R1 mais R2. Então, vai se enquadrar no caso delas serem secantes. Então, eu vou dizer que essas circunferências elas são secantes. Então, vamos observar agora no gráfico que vai aparecer aqui ao lado. E aqui dá para a gente perceber, nessa parte superior, aparecem essas duas equações aqui, ó. X² mais y² igual a 16, e embaixo, x² mais y² mais 6x menos 4y mais 4 igual a 0. Bem, aqui estão as equações, e do lado, né, aparecem a forma geométrica das duas circunferências. Podem perceber que a circunferência verde é referente a essa aqui e a vermelha é essa. Tá dando para entender, gente? Vamos em frente. Na letra B, nós vamos resolver primeiro essa verde aqui, tá? Vamos colocar aqui que o centro dela, que eu vou chamar de C1, ele vai ser, como aqui está x e y estão sozinhos ao quadrado, eu vou colocar aqui que o centro é 0, 0. Ele está na origem. O raio 1 aqui, que é dessa circunferência verde, é raiz desse valor. Então, ele vai ser raiz de 18. Agora, da outra circunferência, o centro 2, ele vai ser a metade desse valor, 10. Então, vai ser menos 10. A metade desse valor é menos 5. Então, vou trocar o sinal e colocar aqui. Esse é o centro da equação 2. Agora, o raio ao quadrado, é o raio 2 ao quadrado, é igual ao quadrado de 10 é 100, mais o quadrado de 5 é 25, menos o valor do C aqui, que é 124. Isso aqui é igual. Olha, 100 mais 25 dá 125, menos 124 vai dar 1. Então, o raio 2 é a raiz de 1, que é 1. Agora, eu tenho os centros e os dois raios. Então, vamos fazer novamente aqui, igual como nós fizemos na letra A, a distância do centro 1 para o centro 2. Vamos calcular a soma dos raios e a diferença dos raios. A distância de C1 para C2 é a raiz. E como aqui é 0, 0, raiz de menos 10 10 ao quadrado é 100, mais 5 ao quadrado, que é 25. Isso aqui vai dar uma raiz de 125. Essa aqui é a raiz que representa a distância entre os dois centros.
A soma dos raios vai ser raiz de 18, que é o R1, mais 1, que é o R2. E a diferença vai ser raiz de 18 menos 1. Olha, os valores aqui, gente, observem que eles estão todos em raiz. Aí você pergunta, e agora, professor? A gente não vai ter máquina de calcular para resolver. Então, raiz de 125, o valor mais próximo que é exato é raiz de 121, que é 11. Então, vamos supor que isso aqui é aproximadamente igual a 11. 18 é próximo de raiz de 16, que é 4. Então, vamos supor que isso aqui seja 4, mais 1, isso aqui vai dar um valor aproximadamente igual a 5. E se aqui eu considerei 4 menos 1, aqui vai dar 3. E aí nós podemos estabelecer aqui agora, ó, o centro 1, centro 2, que é a distância, que é a raiz de 125, ele é maior que a soma dos raios, que é 5, mas ele também é maior que a diferença dos raios, que é 3. Então, nós vamos ver qual é dos casos que relaciona aqui. Não tem nenhum caso que diz que a distância dos centros é maior que a diferença. Mas tem um que diz que ela é maior que a soma. Então, nesse caso aqui, essas circunferências são externas. Tá? E aí você pode conferir aqui no gráfico que aparece aqui em cima, que foi produzido no GeoGebra. As equações estão aqui, as equações de verde, x ao quadrado, y ao quadrado igual a 18, e a vermelha, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 20x, menos 10y, mais 124 igual a 0. Aparecem aqui, e dá bem para você perceber aqui que elas são externas, né? Aqui está a equação vermelha, né, que é essa menorzinha que aparece nessa direção, e essa aqui é a verde. Então aqui dá até para a gente olhar assim e dizer assim, poxa, essa que parece menor é a maior, né? E essa aqui que parece maior na escrita algébrica é a menor. Mas dá para você perceber geometricamente que elas são externas umas às outras. Tranquilo? Na letra C, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos calcular aqui o centro 1. O centro 1, ele vai ser a metade aqui de menos 4 é menos 2, troca sinal é 2. A metade aqui de menos 6 é menos 3, troca sinal é 3. O raio 1 ao quadrado ele vai ser igual, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, menos o C, que é 12. Então isso aqui vai ser igual, vamos ver, o R1 vai ser igual. 4 mais 9 dá 13, menos 12 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então raio 1 vale 1. Aqui na outra equação, vamos colocar aqui o centro 2, vai ser metade de 4 é 2, troca o sinal, menos 2. Metade de menos 12 é menos 6, troca o sinal, é 6. Aí aqui fica o R ao quadrado, o R2 ao quadrado, que é igual ao quadrado de menos 2 é 4, mais o quadrado de 6, que é 36, menos o valor do C, que é 24. Vou colocar aqui 24. Então, o R2 vai ser igual a 4 mais 36 vai dar 40. 40 menos 24 dá 16. Raiz de 16 dá 4. Vamos ver agora a distância do C1 para o C2. Raiz quadrada. Agora nós temos os valores completos, não é mais 0, 0 aqui. Então, fica 2 menos menos 2 dá 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 menos 6 dá menos 3. Ao quadrado dá 9. Então, isso aqui vai dar raiz de 25, que é 5. Então, aqui é 5. Vamos ver a soma dos raios. Se eu somar os raios aqui, R1 mais R2, vai ficar 1 mais 4 dá 5. E se eu subtrair os raios, R1 menos R2, 4 menos 1 dá 3. Lembra que isso aqui sempre aparece em módulo. Então, o que acontece aqui, gente? Quando a gente for comparar aqui, você vai ver que C1, C2, que é a distância entre os centros, já aparece aqui um valor igual. Então, quando aparecer algum desses valores, a soma ou a diferença igual ao valor da distância, você já vai considerar isso como prioridade. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui é igual a R1 mais R2. Então, esse caso vai caracterizar
que essas duas circunferências aqui, elas são tangentes externas. Aí nós vamos observar no gráfico. O gráfico, ele aparece aqui embaixo, tá? Aqui estão as duas equações. A equação verde, x² mais y² menos 4x menos 6y mais 2 igual a 0. E a equação vermelha é x² mais y² mais 4x menos 12y mais 24. E aí dá para você perceber pelo gráfico que essas duas circunferências realmente são tangentes externas, como acontece aqui, como aparece aqui no cálculo algébrico. Facinho, facinho, né, gente? E para finalizar a letra D, vamos calcular aqui o centro 1. O centro 1, como aqui é x² e y², eu já sei que o centro é 0, 0, centro 1. E o raio 1, ele vai ser a raiz de 81, que é 9. Desse outro aqui, dessa outra equação, o centro 2 vai ser metade de menos 6 é menos 3, troca o sinal, 3. Metade de 8 é 4, troca o sinal, menos 4. Então, r ao quadrado vai ser igual, quadrado de 3 dá 9, quadrado de menos 4 dá 16, e aqui vai ficar menos o c, que é 9, menos 9. Isso aqui é igual. Esses dois aqui são simétricos, cancela, dá 16. Então, o R2 vai ser raiz de 16, que dá 4. A distância entre o C1 e o C2 vai ser aqui a raiz, como aqui é 0, 0, quadrado de 3 é 9, mais o quadrado de menos 4 é 16. Isso aqui vai dar a raiz de 25, que é igual a 5. Vamos somar aqui o raio 1 mais o raio 2. 9 mais 4 dá 13. E vou pegar o R1 menos o R2. 9 menos 4 dá 5. Então, C1 e C2, você observa aqui que já apareceu um valor igual aqui, ó. Quando aparece igual, né, você não faz mais outra comparação, já garante isso como prioridade. Então, eu digo que a distância de C1 para C2 vai ser igual à diferença entre os raios, caracterizando que essas circunferências são tangentes internas. Aí você verifica aqui no gráfico que aparece aqui em cima, né, as equações, a verde e a vermelha, e dá para você observar pelo gráfico, que foi feito no GeoGebra, né, que as duas circunferências realmente são tangentes internas. Tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido esse exemplo, tenham aprendido de fato.